Olá, está começando o JR Trade, nosso espaço de entrevistas com grandes nomes do mercado publicitário brasileiro. Hoje eu recebo aqui no estúdio Neucina Tropardi. Ela é presidente da Associação Brasileira de Anunciantes e também vice-presidente de sustentabilidade e de assuntos corporativos da Heineken. Neucina, desde já, obrigado pela presença aqui conosco. Olá, Sérgio. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você hoje, batendo esse papo. E você sempre pode acompanhar o JR Trade nas plataformas digitais da Record e na Record News. Neucina, inevitável começar falando sobre pandemia e sobre como vocês estão lidando com isso. Olá, Sérgio. Esse é um momento muito diferente para todos nós, na indústria também, para os anunciantes também, e não poderia ser diferente para a associação. Então, o que a associação procurou fazer ao longo desse ano foi se manter relevante para os seus anunciantes, aportando conhecimento, informações, para que todo mundo pudesse se manter atualizado. Então, nesse sentido, nós tivemos aí umas webséries para os nossos associados, com discussões sobre o que está acontecendo nessa atualidade, e também em parceria com o Grupo Croma, nós desenvolvemos webinars para falar sobre inovação setorizada, o que as empresas estão fazendo nesse momento de pandemia. Agora, a partir de qual momento vocês perceberam que teriam que dar uma guinada nas orientações para os clientes, para as empresas? Logo no começo, em março, foi muito interessante o que aconteceu. Acho que muitas pessoas vão se identificar um pouco com essa afirmação, mas as coisas se precipitaram de uma forma bastante significativa em março. Então, de uma hora para outra, estava todo mundo trabalhando no escritório e de um dia para o outro foi todo mundo para casa, tendo que se readaptar, trabalhar de home office. E isso também aconteceu na aba. Então, por exemplo, nós tínhamos uma série de 9 eventos programados para 2020, eventos presenciais, ao longo do ano, e a maior parte desses eventos ou foi cancelada ou foi mudada para a versão virtual. Então, já logo desde março, recomeçou esse planejamento para o ano de 2020. Alguns eventos foram criados especificamente por causa da pandemia? Desses dois que eu acabei de mencionar para você, as webséries e o webinar em parceria com o Grupo Croma, especificamente para esse momento. E vocês mantiveram grandes eventos, apesar da pandemia, para o fim do ano. Como é que está sendo esse planejamento? Então, será todo virtual. Nós vamos ter o ABA Summit no final do ano agora. Será virtual pela primeira vez. E nós estamos bastante esperançosos de que o formato virtual vai ser bastante importante e apropriado ao evento em si. Então, vai ser uma experiência nova, porque é a primeira vez que ele vai acontecer de forma virtual. E como é que vai ser esse evento? Na prática, assim, qual é o engajamento que as empresas têm que ter? Olha, vamos ter seminários, palestras com executivos das empresas, como aconteceu nos anos anteriores. A única diferença é que ele agora vai ser virtual, e inclusive teremos a participação de convidados de fora do país. As empresas, os clientes chegaram a hesitar nesse novo modelo diante do cenário de pandemia? O que houve foi o seguinte, sim, houve uma hesitação, porque o que a gente percebeu é que todo mundo, todas as empresas, os clientes, os anunciantes, assim como as agências, tiveram que se planejar novamente. Então, todos os setores começaram 2020 com planejamento, orçamento e tudo fechado para um ano que não tínhamos qualquer indicação que seria tão diferente. Em março as coisas mudaram de forma precipitada, e aí isso exigiu com que as companhias, as empresas de um modo geral, tivessem que refazer os seus planejamentos. Então você teve muita verba sendo realocada, verba que iria para campanhas de marketing sendo realocadas para ações de suporte à sociedade nesse momento que nós estamos atravessando. E isso deve ser incorporado mesmo depois da pandemia, ou pelo menos parte desse novo modelo? O que nós temos discutido dentro da aba é que é um pouco difícil a gente prever como é que vai ser o futuro depois da pandemia. O que a gente identifica são algumas tendências que aparentemente vão ficar. Então, por exemplo, eventos virtuais é uma tendência que deve permanecer depois da pandemia. Não quero com isso dizer que os eventos serão 100% virtuais, mas
eles serão em maior número do que eram no passado. Home office para as empresas, para os funcionários. A maior parte dos nossos associados já tinham a prática de home office, mas o que a gente viu nesse ano é que se havia algum tipo de barreira, essa barreira caiu por terra. Então, home office vai ser uma prática que vai se intensificar mais em 2020. Consumidor, comportamento e o perfil, ele mudou e de que forma? O consumidor, ele mudou, ele está mais atento, né? Lá na associação, a gente já vinha falando sobre isso já antes da pandemia, que o consumidor está cada vez mais ciente e atento ao que as marcas falam e fazem, né? Lá na associação, a gente diz que um consumidor hoje, ele não compra só um produto com qualidade. Produto com qualidade é o mínimo. O consumidor também, ele vai pesquisar sobre a reputação daquela empresa. Pois é, eu li um texto sobre isso que você falava de reputação. De que forma que o consumidor cobra a reputação da empresa? Ele cobra que a empresa tenha um discurso alinhado à prática. Não dá para dizer que é uma marca que se importa com o meio ambiente se ela não tem práticas que estejam completamente alinhadas a esse propósito, a esse discurso. Então, cada vez mais a gente vê o consumidor indo atrás de informação, buscando informação. O que ele quer? Ele quer confirmar se aquilo que a marca faz realmente se verifica na prática. E hoje, com o próprio aumento da utilização das mídias sociais, como você mesmo colocou, buscar essa informação está cada vez mais fácil. Então, preço e qualidade não estão sozinhos? Não estão mais sozinhos, é o que a gente identifica dentro da associação. Preço, qualidade é o básico, né? Mas tem agora essa importância adicional para a reputação das marcas, que era uma tendência que a gente já identificava antes da pandemia, mas que com a pandemia se precipitou e acelerou, e hoje a gente vê uma preocupação muito grande desse consumidor com as marcas. Vocês estavam da Associação Brasileira de Anunciantes já com um planejamento a médio e longo prazo para até 2025, salvo engano, né? De que forma isso está sendo alinhado aí a partir da própria pandemia e com a chegada da vacina e as novas posturas dos anunciantes, das marcas e das agências depois que a vacina chegar, portanto? Nós temos sim o nosso planejamento estratégico para 2025. Ele tem alguns pilares. E um dos pilares era justamente, ou é justamente, aquele que avalia esse comportamento do consumidor, ou a influência da reputação no comportamento do consumidor. Então, o que aconteceu esse ano com a pandemia é que nós pudemos perceber que este pilar do nosso planejamento, ele está muito atualizado e ele deve continuar firme e forte até o final de 2025. Também tínhamos e temos um pilar que tem a ver um pouco com o novo CMO, o novo profissional de marketing, como é que se esse perfil vai evoluir ou não vai evoluir com o passar do tempo. Esse é um pilar que também se mantém bastante atualizado. Então, em termos práticos, o que nós tivemos que fazer para este ano foram adaptações para um ano de isolamento social, mas o que esperamos é que com a vacina, a partir do ano que vem, nós possamos retomar reuniões presenciais, eventos presenciais, porque no ambiente de uma associação é muito importante esse contato entre as pessoas. Cada vez mais se fala em propósito da marca, de uma marca. É o mesmo que missão? Essa é uma discussão muito interessante, se o propósito é a missão, se a missão é o propósito. Eu gosto muito de falar de um modo genérico, dizendo o seguinte, que a marca tem que ter o seu discurso alinhado à sua prática. Ela tem sim que escolher uma causa, pode ser ter o seu propósito, ter a sua missão, e ela tem que ter ações que endossem, que reforcem essa causa que ela abraçou. E aí o consumidor entra de que forma na hora que ele está adquirindo produto ou serviço? Ele vai adquirir, ou ele tem adquirido, porque quando há uma identificação, né, daquela marca, daquele produto que ele está buscando, mas também uma identificação maior com o que aquela marca faz, qual é o posicionamento dela em relação a temas relevantes e importantes para a sociedade de um modo geral. Esse consumidor, que a gente sente na associação, que o consumidor tem buscado ou tem preferido adquirir produtos onde ele tenha essa identificação. A gente está falando de um Brasil com um país com extensa
a área territorial, né? Diferentemente de países pequenos como o da Europa. E com regionalidades, né? Essas ações mudaram também? Elas precisam ser específicas? As ações das marcas, elas acabam, o que a gente percebe assim de um modo geral, não é? Porque cada empresa tem o seu planejamento, a sua forma de atuação. Mas o que a gente percebe dentro da associação é que a marca, ela customiza as suas ações para o seu público, na região em que o seu público está. Então, obviamente, quando é possível, existem ações que são mais genéricas, né, que funcionariam para o país inteiro. Mas existem situações que requerem uma atuação um pouco mais regionalizada, né? Isso vai depender muito do planejamento daquela marca, daquela empresa, conforme o momento ali que ela está vivendo. Agora, durante a pandemia, já são meses, como está sendo a ação em conjunto de agências, de clientes, de mídia? Acho que está todo mundo se unindo na medida do possível, né? Estreitando o relacionamento, tentando entender que é um ano atípico para todos os setores e, obviamente, conversando e trabalhando para encontrar caminhos que sejam caminhos comuns, que sejam importantes para os setores de um modo geral, que a gente vê uma parceria muito grande, né? Já havia antes e continua vendo agora no momento de pandemia. E que tipos de caminhos já foram definidos? Olha, a ABA já o que precisa melhorar ainda? A ABA já o ano passado lançou um guia que falava um pouco do relacionamento entre agências e clientes, né? Agências de publicidade, um outro manual mais focado em agências de live marketing. Acho que o que precisa é que o relacionamento entre os players do mercado seja cada vez mais harmônico. Então, todo o trabalho que tem sido feito, e a ABA, ela se posiciona como um centro de discussão para que os relacionamentos entre agência, cliente e veículo, para que eles evoluam com o tempo, com as novas tecnologias e continuem sendo o mais harmônico possível. Você falou que evita falar de números, de desempenho, mas como é que a gente pode definir o mercado de publicidade do Brasil atualmente? Ele é um mercado que teve que não diria que se reinventar, mas ele teve que mudar aí, se adaptar para este ano, que foi um ano, ou tem sido um ano, muito atípico para todos os setores. Mas e antes? Como é que ele vinha se desenvolvendo? Então, evitando um pouco de falar de números, né, porque eu tenho diversos setores, eu tenho setores diferentes dentro da ABA, o que a gente percebe é que, em termos de mídia, nós percebemos aí um crescimento das mídias sociais, como você falou, inclusive como plataforma de comunicação, de publicidade para as companhias de um modo geral. Então a gente vem vendo um crescimento ao longo do prazo, ao longo do tempo, ao mesmo tempo que os veículos tradicionais se mantêm relevantes também para a população de um modo geral. E a gente percebeu, todo mundo em casa, né? A TV acabou sendo o centro ali das atenções do público e do consumidor. A gente completando 70 anos, queria que você falasse um pouco da importância da TV para as agências, para os clientes. É impressionante que a TV tenha completado, ou esteja completando 70 anos neste ano tão específico, tão diferente que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A TV foi fundamental nesse período, tem sido fundamental, porque o que a gente percebe é que é a fonte primordial, uma das fontes primordiais de informação para o consumidor, de um modo geral. Então a TV, o papel da TV de informação, de trazer conhecimento, de trazer notícias para os consumidores, foi bastante relevante esse ano. E por que isso? Porque foi um ano que nós estamos ficando em casa. Então nós estamos em casa, estamos respeitando normas de isolamento social. Então é muito importante poder contar com a televisão, com a informação que ela traz dentro de casa. Com aquele elemento de multitarefas do brasileiro e do consumidor, o que deve ter sido levado em conta por vocês. Sim, com certeza. Várias coisas se desenvolveram ao mesmo tempo, né? O consumidor teve que dividir a sua atenção entre várias atividades ao mesmo tempo, entretenimento, informação, o trabalho que ele também está fazendo de casa. Então a TV vem para ajudar nessa organização aí, nessa divisão entre informação e entretenimento.
Estamos de volta com o JR Trade. Aqui no estúdio eu recebo Neucina Tropardi, que é presidente da Associação Brasileira de Anunciantes. Neucina, inclusão e diversidade estão cada vez mais presentes, sendo consideradas pelo mercado. De que forma que as agências, que os clientes estão respondendo a isso? Esse é um tema que já vem sendo discutido na aba há algum tempo já. Então, ao longo aí dos últimos 3 anos, nós tivemos o lançamento de diversos guias ou manuais da aba e alguns deles específicos sobre o tema. Então, primeiro tivemos o manual contra o assédio sexual em eventos, né? Como nós temos anunciantes e os nossos anunciantes são responsáveis, né, patrocinam grandes eventos que acontecem, a gente identificou que nos eventos podem ter situações que levam aos assédios. A associação resolveu se posicionar com o apoio do Think Olga e desenvolveu um manual para a gente combater os assédios em grandes eventos. Então isso já aconteceu, foi lançado em 2019. Depois disso nós também tivemos o guia pelo fim dos estereótipos na publicidade. Por que será que a mulher tem que ser mostrada sempre como dona de casa, ou sempre responsável pelas atividades domésticas e os homens são os executivos? Então, a ideia um pouco desse material, desse guia, é chamar a atenção para os anunciantes para que sejam quebrados esses estereótipos, né? E por fim nós tivemos o lançamento este ano do Manual pela Diversidade e Inclusão, né, promovendo uma discussão maior sobre o tema, porque quando se fala de diversidade e exclusão, não basta você criar um ambiente em prol da diversidade, ele também tem que ser inclusivo, né? É aquela frase que muitas pessoas dizem que não basta convidar para uma festa, você tem que chamar para dançar também. E qual foi a resposta das empresas, dos clientes? As empresas, os nossos associados, nos retornaram dando um retorno muito positivo sobre essas iniciativas da aba, né? Nós também promovemos discussões dentro da aba sobre esses temas. Então, o que a gente percebe é um retorno muito positivo. Teve mais 2 outros manuais que nós lançamos, que eu já mencionei aqui brevemente, que foi o de relacionamento com as agências de publicidade e com as agências de live marketing, e esses 2 manuais são focados no respeito, né? Chamando a atenção para esta relação cliente-agência e dizendo que é uma relação que tem que ser pautada pelo respeito. De uma maneira geral? De uma maneira geral. Outro tema sensível, sustentabilidade. Você é vice-presidente nessa área de uma grande empresa. Até que ponto essa responsabilidade está aumentando cada vez mais por parte dos empresários e dos clientes? O que a gente percebe, dentro da aba, inclusive, fora da aba, nas conversas que acontecem sobre o tema, é que hoje o consumidor, de um modo geral, ele espera muito mais, ele espera que o setor privado se posicione também sobre questões de sustentabilidade, de um modo geral. Então, em consequência, ele espera que as suas marcas, que as empresas, que os produtos que ele compre tenha atuações ou posicionamentos em prol da sustentabilidade no longo prazo. Não é um tema que possa ser ignorado pelas marcas mais. Você foi reeleita por mais um mandato. Está como prioridade sua, uma das prioridades? Uma das nossas prioridades dentro da aba, a primeira que eu mencionei, é que fala sobre o comportamento, ou a mudança do comportamento do consumidor, que toca um pouco de reputação. E quando você entra nesta seara, não dá para não falar de sustentabilidade. É um tema que está necessariamente relacionado com consumidor, com reputação, com o que se espera das marcas. Então, sim, é uma das prioridades da associação aí nos próximos anos. Eu li um texto em que você falava sobre a importância da liberdade de expressão comercial. O que isso significa na prática? Significa que uma das bandeiras da aba é lutar pela preservação da liberdade de expressão comercial. Nós entendemos que o ambiente institucional hoje em vigor no Brasil já regula a publicidade. Você tem o CONAR, com o seu Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Existe o Código de Defesa do Consumidor também, que ali disciplina sobre publicidade abusiva, publicidade enganosa. Já existem, portanto, regramentos a serem observados pelos anunciantes. O que a gente quer dentro da aba é que os anunciantes cada vez mais
observem esses regramentos e nós destacamos o papel importante da publicidade. As campanhas de Natal vão ser diferentes esse ano? Olha, eu acho que elas vão continuar, vão seguir um pouco o que a gente já viu aí, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças agora, teremos sim ações aí para divulgar aí essa data festiva. A gente não vê nada específico ainda sobre isso dentro da associação, mas eu acredito que os desafios vão ser os mesmos, né? Atingir esse consumidor nesse momento de isolamento social. E está sendo, e foi importante, um posicionamento das marcas, das empresas em relação ao atual momento que o país está passando? Sim, foi muito importante, isso nós discutimos bastante dentro da associação, tivemos inclusive webinars com empresas do mesmo segmento, aí, falando de inovação setorizada, discutindo, trocando ideias sobre o que as empresas estão fazendo nesse momento, deveriam fazer, posicionamento, relevância, enfim, tudo isso tem sido muito importante nesse ano. Alguns setores eram mais cobrados durante a pandemia, de empresas de determinados setores? Não identificamos isso de um modo geral, não. O que identificamos é que a sociedade, de um modo geral, esperava aí que as marcas se posicionassem nesse momento difícil. Esse posicionamento do consumidor que deve continuar então depois? Deve continuar, não talvez com relação à pandemia, mas com relação a diversos temas relevantes aí que vão surgir na pauta da sociedade de um modo geral. E as mulheres? E a voz feminina, ela está cada vez mais atuante? A voz feminina está cada vez mais atuante, a gente vê cada vez mais a participação feminina nas agências, nos anunciantes também, nas empresas de um modo geral, e é muito importante contar com o suporte da voz feminina, porque a sociedade brasileira é uma sociedade bastante heterogênea, né? Muitas mulheres são chefes de família, então poder contar com a visão feminina na estratégia das empresas continua sendo e sempre será bastante importante. Quem dita a regra de consumo são as mulheres? Eu acho que as mulheres têm um papel importante nessa seara. Não sei se elas são as únicas responsáveis, mas elas têm um papel importante. E, pô, você foi cautelosa, né? Fui cautelosa. Ou não quis falar que valorizar o ponto de vista feminino. É verdade. Mas elas têm um peso significativo e as ações das agências, da publicidade, elas estão muitas vezes voltadas para o mercado, para a consumidora. Exatamente, e daí o fato da aba ter lançado aquele guia pelo fim dos estereótipos na publicidade, porque se via muito estereótipo associado ao universo feminino. E elas cobravam isso? As consumidoras cobram isso de um modo geral, sim. E as empresas têm que responderem à altura. Lei Geral de Proteção de Dados, como é que essa lei está impactando para o mercado de publicidade? Ela, como os diversos outros setores da sociedade, as empresas estão tendo que se adaptar. Muitas já estão adaptadas às novas regras que vieram com a lei. A aba lançou um manual de adaptação à LGPD para os seus associados, está disponível no website, no nosso site, para os associados acessarem, lerem lá as indicações. Foi feito com suporte do nosso departamento jurídico, do nosso comitê jurídico, lá com diversas indicações de como fazer essa adaptação para as empresas que ainda não estejam totalmente adaptadas a essa nova lei. Quais são os principais cuidados em relação ao ponto de vista de invasão de privacidade, por exemplo? Acho que os principais cuidados aí, de uma forma bem geral, sem entrar em detalhes, é realmente um cuidado de obter um consentimento do consumidor ao coletar o dado dele, mas também não disseminar esse dado de uma forma indiscriminada. Então tem aí todo um cuidado na manipulação desses dados aí. Neucina Tropardi, obrigado pela sua participação aqui conosco no JR Trade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, Sérgio. Muito obrigada. E na semana que vem a gente volta com mais um JR Trade. Você pode assistir sempre nas plataformas digitais da Record TV e na Record News. Até lá então.